Saudações, paz e bem a todos nós. Então, no primeiro vídeo nós vimos como existe uma tendência do capitalismo em se tornar monopolista. O capitalismo começa concorrencial e essa era uma virtude dele, que a concorrência favorecia a eficiência. Só que o mais eficiente acabava por concentrar capital, mercado e por monopolizar o mercado, certo? E como o capitalismo está estreitamente em associação com o empresariado, com a burguesia, essa tendência monopolista do capital acabou se convertendo no imperialismo, conforme a gente viu. E quais as consequências disso? Olha, o continente que sentiu essas consequências com mais ênfase e vigor foi a Europa. Seguinte, os Estados Unidos, eles destruíram o império, parte importante, a quase totalidade, o império colonial espanhol na Guerra Hispano-Americana de 1898. Eles tomaram Guam, as Filipinas, tomaram Porto Rico, tomaram na prática Cuba. E por quê? Dentro da doutrina do Mayhan, que era cercar os Estados Unidos com uma espécie de arco de ilhas para proteger o país de eventuais ataques de potências europeias. Mayhan entendia que o México e o Canadá não eram nem nunca seriam ameaça. Então os Estados Unidos tinham que se precaver no Atlântico e no Pacífico, perfeito? Se protegendo de impérios além mar. Ok. Na Europa, o imperialismo alcança o seu auge com a Conferência de Berlim de 1885. Se vocês separarem o mapa dos Estados Australianos, o mapa da África, do Oriente Médio, vocês vão ver que muitos países têm fronteiras traçadas, dá a impressão que foram traçadas com régua e compasso. Por quê? Porque foram realmente traçadas com régua e compasso. São fronteiras externas às realidades nacionais, às realidades populacionais, às realidades culturais, às realidades étnicas e até mesmo econômicas, que só serviam aos interesses das potências colonialistas, potências imperialistas, europeias, certo? Então o que aconteceu? Conferência de Berlim, 1885, as potências imperialistas europeias, não o Império Turco-Otomano, não o Império Russo, não o Império Austro-Húngaro, mas o Império Alemão, a Itália, a Bélgica, a Holanda, Espanha, Portugal, França e Inglaterra. Esses países dividiram a África, partes consideráveis da Ásia e a Oceania entre si, certo? Para atender quem? Atender o interesse de quem controla o Estado, qual seja o grande capital, especificamente o capital monopolista. Então o capital monopolista acabou dando origem ao imperialismo, certo? As atitudes imperialistas com a qual a Europa avança sobre os continentes da Eurásia e África, porque a América já havia se, abre aspas, libertado do colonialismo da fase anterior do capitalismo, que era uma fase comercial. Ok, essa disputa imperialista por territórios acabou resultando na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito imperialista. É claro que o revanchismo francês, por conta da derrota na Guerra Franco-Prussiana em 1871 e a perda da Alsácia-Lorena para a Alemanha, teve um papel importante. Mas indiscutivelmente a Primeira Guerra Mundial foi um conflito imperialista. Mais de 26 milhões de pessoas pagaram com a vida os interesses do grande capital na Europa, certo? Mas o interessante é que esse conflito imperialista acabou enfraquecendo enormemente a Europa e fortalecendo um novo império, o Império Americano. Veja o que aconteceu. A Europa termina a Primeira Guerra Mundial devastada, certo? Ela termina a Primeira Guerra Mundial devastada. As consequências da Primeira Guerra Mundial, entre outras, acabaram resultando na Revolução Russa e na criação da União Soviética. A Revolução Russa de 1917, criação da União Soviética em 1921. Certo? Foi consequência direta da Primeira Guerra Mundial. Outra consequência foi o enorme enfraquecimento das potências europeias e o fortalecimento dos Estados Unidos, que emergem como grande potência do século XX e potência industrial. Os Estados Unidos produziam
como nunca produtos industriais, inclusive para exportar para a Europa, só que aí houve um equívoco. Os Estados Unidos produziam e investiam cada vez mais nos mercados, como se a Europa fosse ficar destruída para sempre. Evidentemente isso não aconteceu, correto? A economia da Europa se recuperou e houve uma crise de superprodução. Superprodução é uma maneira de falar as coisas. O que houve foi uma crise de subconsumo, porque com salários miseráveis do Taylorismo, mesmo com o Fordismo, eles não conseguiram ter mercado consumidor para todas as mercadorias. Então essa crise de superprodução / subconsumo acabou levando à crise de 1929, que teve consequências políticas extraordinárias no mundo inteiro. No Brasil, foi o fim da política do café com leite e a instalação do período Vargas. E na Europa, essa crise profunda gerou a ascensão do nazifascismo. A gente sempre deve se lembrar aqui, esse é o ponto desse segundo vídeo, que o fascismo é fruto do liberalismo. O que é o fascista? É o liberal assustado. E a Europa, infelizmente, conheceu isso na década de 20 e 30, com o fascismo italiano, o franquismo espanhol, o salazarismo português e o nazismo alemão. Certo? Também foram consequências diretas do imperialismo e da Primeira Guerra Mundial. Correto? Até o próximo vídeo.